Que bom ter você aqui no Refúgio do Alvo. Vamos juntos receber uma palavra que vem direto do coração de Deus? Vamos falar hoje sobre julgamento. A palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 1 diz: Não julguem para que vocês não sejam julgados. Hoje, o Espírito Santo nos convida a refletir sobre algo presente no nosso dia a dia, o julgamento. Essa palavra que carregamos com tanta facilidade nos lábios, mas que, quando vista à luz da palavra de Deus, exige de nós algo muito mais profundo: humildade, discernimento e amor. Jesus não está nos proibindo de discernir o certo do errado, mas está nos alertando contra um comportamento hipócrita. Quando julgamos os outros por pecados que nós mesmos cometemos, e muitas vezes em segredo. Ele diz no versículo 5 do mesmo capítulo: Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqui está a chave. Não é sobre nunca corrigir ou ajudar alguém, mas sobre começar pela limpeza do nosso interior antes de querer corrigir o exterior do outro. Quantas vezes já apontamos o erro alheio com facilidade, mas ignoramos os nossos próprios deslizes? Quantas vezes sentamos para ouvir uma pregação e pensamos: essa palavra é para fulano, ao invés de deixarmos o Espírito Santo falar mesmo conosco? A palavra nos ensina que devemos sim ter discernimento. No versículo 6 de Mateus 7, Jesus diz: Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Esse ensinamento exige avaliação espiritual. Como saber a quem não lançar pérola se não houver julgamento? Mas aqui não é um julgamento humano, carnal, movido por orgulho ou superioridade. É o julgamento espiritual, conduzido pela sabedoria do Espírito Santo. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, está escrito: Amados, não creem em todo espírito, mas prove os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deus nos chama a julgar com discernimento. Isso vem de uma vida no Espírito. O problema não é julgar. O problema é julgar sem misericórdia, sem olhar para si primeiro, sem buscar a verdade de Deus. Deus deseja que, ao ver um erro, você não use como oportunidade para condenar, mas para amar, orar, interceder, ensinar com mansidão e, se preciso, confrontar com graça. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nos ensina: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que não são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. E cuide-se para que vocês também não sejam tentados. Ou seja, julgue com olhos de compaixão, não com dedo do acusador. Antes de julgar, ore. Antes de apontar, examine seu coração. Antes de criticar, ame. Antes de condenar, pergunte o que Jesus faria. Permita que o Espírito Santo te encha de discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem. Que sua vida seja conduzida pela verdade, mas também pelo amor. Que a sua boca não seja um instrumento de acusação, mas de sabedoria. Que seus olhos não sejam críticos, mas compassivos. E que suas mãos estendidas alcancem o caído, ao invés de empurrá-lo ainda mais. Porque no fim, todos nós dependemos da graça e nenhum de nós tem o direito de sentar no trono do juiz. Esse lugar pertence a Jesus, o justo juiz, cheio de misericórdia. Amém? Vamos orar. Pai amado, querido Senhor, nessa hora nós o colocamos diante de Ti com humildade e reverência. Pedimos que o Senhor nos ajude a abandonar todo julgamento hipócrita, toda crítica vazia que nasce da carne e não do Teu Espírito. Teu Espírito Santo nos conceda discernimento para reconhecer o que vem de Ti, para ouvir e acolher apenas aquilo que está alinhado com a Tua palavra, para rejeitar toda voz que não carrega o Teu selo de verdade. Senhor, que os nossos passos sejam guiados pelo Teu Espírito, que a nossa mente seja renovada pela Tua vontade e que a nossa vida reflita aquilo que agrada o Teu coração. Afaste de nós os desejos da carne, a vaidade do julgamento e tudo aquilo que nos impede de viver em amor, em comunhão com os nossos irmãos. Ensina-nos, Pai, a andar pelo Teu caminho, a cuidar do nosso interior antes de apontar o exterior do outro.
Forma em nós um coração puro, manso, cheio de sabedoria e compaixão. Nós te pedimos, te agradecemos no nome santo amado do teu poderoso Filho Jesus Cristo. Amém.